Onde você estava na pandemia? Como que foi esse período para você? Hoje a gente vai falar sobre A Lupa da Alma, aqui no Entre Pontes. Antes de falar desse livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir, compartilhar os nossos vídeos, para que a gente possa dar continuidade nesse projeto que a gente gosta tanto de fazer. E hoje eu vou falar da Lupa da Alma, o livro da Maria Homem, uma psicanalista que eu curto muito, que eu gosto muito do trabalho dela. E eu tive a oportunidade de ver ela falando desse livro, mas já tem um tempo, 2023. E eu resolvi trazer esse livro no canal agora, porque esses dias para trás eu estava conversando com um primo meu e ele falou: nossa, já parou para pensar quanto tempo tem da pandemia? Assim, quanto tempo já se passou da pandemia? E essa fala dele me deu um clique e eu comecei a rememorar as situações da pandemia. Eu acho que eu já falei aqui no canal, mas para quem não sabe, antes de ser professora de filosofia, eu era fisioterapeuta. E na pandemia eu trabalhei direto no hospital, trabalhei, na linha de frente. Então a pandemia foi um momento muito crítico para mim. Mas eu comecei a perceber que eu não sentia aquilo ali. Eu acho que como eu estava muito ativa, eu acho que eu não percebia as coisas da maneira que estavam acontecendo. Eu estava muito no olho do furacão. A sensação que eu tenho é essa. E aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso dar uma relaborada nesse período. E foi um período muito importante para mim, porque foi exatamente nesse momento, vendo tudo que eu vi, que eu decidi que eu ia fazer o que eu realmente queria da minha vida. Que realmente me deixava bem, me deixava feliz, que era dar aula. Então foi nesse momento, no pico desse momento, que eu falei, olha, eu preciso voltar para a faculdade, eu preciso estudar, porque não é isso que eu quero para mim. Eu quero realmente ser professora, eu quero ser professora de filosofia. Então a decisão foi ali, mas eu senti que eu precisava voltar e dar uma olhada para tudo que aconteceu. Então eu resolvi pegar de novo esse livro da Maria Homem, que eu já tinha lido na época, e dar uma relida nele, e foi um choque reler ele com os olhos de hoje, de 2025. Primeiro porque nesse livro, como ela escreveu esse livro no início da pandemia ali, ela faz alguns questionamentos, ela levanta algumas questões de como que o mundo vai estar pós-pandemia, como que as relações, como que as coisas, como que as pessoas vão estar no pós-pandemia. E aí muito do que ela fala me lembrou, que a gente na época da pandemia falava assim, a gente vai ter um novo real, a vida vai ser diferente, as pessoas vão sair melhores dessa situação. E eu confesso que eu não vi essa melhora que as pessoas anunciavam, assim, um pós-pandemia. E aí eu, lendo essas partes em que ela faz esses questionamentos, sobre como que vai ser o mundo, eu falo, olha, a gente tinha mais esperança do que a gente realmente conseguiu realizar depois. Fora isso, não é um livro que fala só do momento da pandemia. Eu acho que é um livro que escancara pra gente coisas que a gente só pôde ver porque a gente estava nesse isolamento. A gente estava nesse momento de cada um no seu lugar, ou que a gente estava nesse momento mesmo de lidar com a possibilidade da morte, lidar com esse real de que a vida tem um fim muito de perto. E isso trouxe pra gente alguns monstros, alguns medos, alguns receios. Mas fez a gente olhar pra gente de uma maneira mais sincera, mais franca. A gente não tinha muito como fugir daquilo ali. Então ela vai trazendo algumas pontuações, alguns questionamentos, com esse olhar dela de psicanalista mesmo, ela vai trazendo alguns pontos em que cabe perfeitamente na vida da gente hoje, não só hoje, mas que cabe em qualquer momento da vida da gente. Então ela pergunta muito desse nosso eu, assim, disso que a gente esperava ser, disso que a gente é. Ela coloca a gente muito de frente com a gente, com as nossas memórias, com as nossas relações. E aí vale falar de relações profissionais, relações pessoais, relações amorosas, familiares e por aí vai.
ela coloca a gente muito de frente para os nossos desejos, para essas demandas que a gente tem, né? E tem uma frase que meu analista fala muito comigo, que é: banque o seu desejo, aprenda a bancar o seu desejo. E tanto no sentido de ter coragem de fazer algo, como de estar preparado para as consequências disso que você vai fazer. Então, esse livro da Maria Homem, ele me abraçou nesse momento lá atrás e me abraçou agora de novo com um outro olhar. Então, não é o primeiro livro que eu li e reli, que eu já trouxe aqui no canal, falando dessa outra visão, né? Então, quando eu falei do Tempestade, eu falei com vocês, eu falei, lá na minha adolescência eu li de um jeito, agora eu li de outro. Tempestade teve um tempo muito maior entre a primeira leitura e a segunda, mas esse livro da Maria Homem também teve uma diferença aí de 2 anos, né? De 2023 para agora 2025. Mas são duas Kates muito diferentes, né? Aquela que ainda estava muito envolvida nessa outra profissão, nessa questão do hospital, e essa agora que tá aí começando tudo de novo, e que tem um outro olhar, que tem um outro desejo, que tem uma outra demanda. Essa frase me pegou aqui hoje. Então, normalmente eu gosto de colocar umas fotos, gosto de colocar algumas coisas assim. E é impressionante, esse livro, toda postagem que eu fiz de alguma coisa dele, mais de uma pessoa veio me perguntar que livro que era, que eu tava lendo, né? Nossa, adorei essa frase, nossa, isso mexeu comigo e tal. Então, por isso e por várias outras coisas, é que a recomendação de hoje do Entre Pontes é A Lupa da Alma. É um livro pequenininho, é um livro muito gostoso de ler, é uma leitura muito fácil na forma com que ela escreve. Mas é uma leitura que leva a gente para uma reflexão um pouco mais profunda. Mas eu acho que vale muito a pena a gente ter esse olhar agora um pouco mais distante do que aconteceu lá atrás. Foi um momento muito impactante para todo mundo e eu acho que a gente precisa voltar, olhar de novo e tentar entender agora o que aconteceu com a gente naquele momento, o que aconteceu e o que a gente quer trazer de ensinamento, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou por hoje. Então, por isso, quero que vocês me contem aqui quem já leu A Lupa da Alma, quem não leu, leia, volte, comente aqui no vídeo o que achou, qual parte que mais gostou, como que foi a sua pandemia, se foi mais tranquilo, se foi um período que te angustiou mais, se você já se refez desse período, porque a gente até hoje ainda está passando, né, por muita coisa, ainda lembrando e rememorando muita coisa que veio desse período pra gente. E não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar quinta-feira que vem. Porque se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar nessa jornada. Até lá!